Fala, time Caipora, beleza? Aqui quem fala é o Tom no canal Caipora Análises e Tips. Neste vídeo, iremos analisar os jogos do dia 11 de janeiro. Iremos utilizar a plataforma da Casa de Apostas para fazer as análises. E não se esqueçam, as análises aqui demonstradas são de minha opinião e não para entradas, beleza? No final deste vídeo teremos nosso bilhete Caipora. Fiquem até o final para conferir. Inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e não se esqueçam de deixar o palpite nos comentários. Ative as notificações para ficar por dentro de todos os nossos palpites diários, beleza, galera? Não se esqueçam do nosso canal no WhatsApp, o link está no topo dos comentários, juntamente com o nosso link da planilha Caipora com todos os resultados dos nossos palpites e o link do nosso Instagram com o nosso bilhete Caipora. Beleza, galera? Sem mais delongas, bora pra intro! Fala galera, vamos começar bem nossas análises aqui então. Separei Oran versus Constantine na Argélia, separei vitória e empate para fora para esta partida. A probabilidade de vitória está equilibrada para ambas as equipes, inclusive para o empate. E na forma recente temos 28% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para o Oran e o Constantine tem 56%. No histórico de partidas entre as duas equipes são 8 vitórias do Oran, 11 empates e 7 vitórias do Constantine. E a média de gols é de 2,4 gols. Em séries, o Oran ele vem perdendo a 4 partidas. E nos últimos encontros das duas equipes, temos empate em 3 das últimas 6 partidas. Últimos jogos no campeonato, fora de casa, o Constantine ele empata a maioria das partidas. Verificando o Oran, ele não vem vencendo em casa, ele empata ou perde a maioria das partidas. Então acredito para essa partida, Constantine para vencer ou empatar. Beleza, galera? Próxima partida, o USM Alger versus Saoura. Separei vitória e empate para casa nessa partida ainda na Argélia. O Alger tem 47% de probabilidade de vitória, que na forma recente ele tem 61% de aproveitamento, enquanto o Saoura tem 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. No histórico de partidas entre as duas equipes, o Saoura venceu 10, temos 6 empates e 7 vitórias do Alger. A média de gols também é de 2,4 gols. Em séries, o Alger ele não tem derrotas nos últimos 5 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, temos vitória e empate para o Alger em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos no campeonato, o Alger vem vencendo e empatando a maioria das partidas, enquanto o Saoura ele vem perdendo ou empatando também a maioria das partidas. Então acredito que para essa partida nós teremos vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, Trabzonspor versus Samsunspor. Separa essa partida na Turquia com over do 1,5 gols. O Trabzonspor ele tem 57% de probabilidade de vitória com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Samsunspor tem 61%. No histórico de partidas entre as duas equipes, são 18 vitórias do Trabzonspor, 3 empates e 6 vitórias do Samsunspor. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Trabzonspor vem marcando gols nos últimos 5 jogos e o Samsunspor vem marcando nos últimos 7. Últimos encontros das duas equipes, temos over do 1,5 gols em todas as partidas e verificando os últimos jogos no campeonato, temos over do 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Sivasspor versus Galatasaray. Separa essa partida com over do 1,5 gols também. O Galatasaray tem 66% de probabilidade de vitória jogando fora de casa e na forma recente ele tem 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Sivasspor tem 56%. O histórico de partidas entre as duas equipes são 22 vitórias do Galatasaray, 7 empates e 10 vitórias do Sivasspor. A média de gols é de acima de 3,5 gols. Em séries, o Sivasspor vem marcando gols nos últimos 7 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos over do 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Sivasspor, over do 1,5 gols também em 5 das últimas 6. Últimos jogos no campeonato, temos over do 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Vitória Guimarães versus Penafiel. Separa essa partida na Taça de Portugal com over do 1,5 gols. O Vitória tem 71% de probabilidade de vitória, com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Penafiel tem 50%. O histórico de partidas entre as duas equipes são 6 vitórias do Vitória Guimarães, 1 empate e 2 vitórias do Penafiel. A média de gols é de 2,5 gols. Em séries, o Vitória Guimarães vem marcando gols nos últimos 7 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos over do 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos no campeonato, temos over do 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, ainda na Taça de Portugal, Santa Clara versus Nacional Madeira. Separei under 3,5 gols para essa partida. Santa Clara tem 52% de probabilidade de vitória com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Nacional tem 72%. No histórico de partidas entre as duas equipes são 5 vitórias do Santa Clara, 3 empates e 2 vitórias do Nacional. Em séries,
O Nacional vem marcando gols nos últimos 10 jogos. E nos últimos gols das duas equipes, temos under 3,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos no campeonato, under 3,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Juventus versus Frosinone. Separei over 1,5 gols para essa partida na Copa da Itália. A Juventus tem 69% de probabilidade de vitória, com 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Frosinone tem 28%. No histórico de partidas entre as duas equipes, são 6 vitórias da Juventus e 1 empate. Não temos nenhuma vitória para o Frosinone. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Juventus vem vencendo a 4 partidas e o Frosinone vem perdendo a 3 partidas. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em todas as partidas. Na casa da Juventus, over 1,5 gols nas duas partidas disputadas. E nos últimos jogos no campeonato, temos over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Barcelona versus Osasuna. Separei over 1,5 gols para essa partida. O Barcelona tem 69% de probabilidade de vitória, com 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Osasuna tem 50%. No histórico, são 27 vitórias para o Barcelona, 10 empates e 6 vitórias para o Osasuna. E a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, as duas equipes vêm marcando gols nos últimos 10 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos no campeonato, temos over 1,5 gols em quase todas as partidas. Apenas 2 partidas do Osasuna que foi 1-0. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos over 1,5 gols. Beleza, galera? Muito obrigado a todos. E eu vou transferir vocês para o nosso bilhete caipora. Fala, galera, trouxe o nosso bilhete um pouco mais curto. Trouxe ele com 4 opções. Separei vitória e empate para casa em Alger versus Saora. Separei over 1,5 gols para Sivasspor versus Galatasaray. Over 1,5 gols para Juventus versus Frosinone. E over 1,5 gols para Barcelona versus Osasuna. Beleza, galera? Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo e valeu!